Ao longo dos séculos, a humanidade experimentou várias formas de governo, de filosofias, de crenças e de idiomas, tornando os diversos grupos humanos espalhados pelo planeta em grupos singulares em muitos aspectos. Mas, uma das coisas presentes em todas as culturas e em todos os períodos de tempo registrados é a guerra. Atualmente podemos acompanhar em várias mídias de notícia conflitos acontecendo por todo o mundo, com destaque para o que está ocorrendo na Ucrânia com a invasão da Rússia nesse país. Outros conflitos, como o ocorrido na Síria, que há mais de uma década vivencia uma guerra civil que não tem solução aparente. Fora as constantes ameaças entre potências como a dos estados africanos do Níger, Nigéria e Gana, e entre a China e Taiwan. Vendo o quadro atual da geopolítica e das ameaças à paz por esses países, muitas vezes esquecemos que a guerra faz parte da sociedade humana desde que a civilização surgiu, e que é uma parte ruim, mas real, da humanidade. Nesse vídeo, pretendo apresentar o que a história e a arqueologia têm a nos mostrar sobre como que a guerra surgiu no seio da humanidade, como se desenvolveu, bem como o seu efeito. A primeira guerra da história é um assunto que tem sido objeto de debate entre historiadores. Uma das primeiras evidências de um confronto nesses moldes surge no período pré-histórico e são vistas num cemitério mesolítico em Jebel Saaba, no atual Sudão, atribuindo à cultura cadana, que data de cerca de 12 mil anos atrás. Esses sítios apresentam as primeiras evidências de conflitos, sendo que muitos dos corpos identificados possuem profundos ferimentos pelo corpo sugerindo que houve algum combate. Alguns pesquisadores sugerem que os conflitos nessa época eram motivados por disputas por recursos naturais como água, alimentos e territórios. Outros argumentam que essas ações hostis também tinham um componente simbólico, relacionado à identidade, à honra e à vingança. Outra evidência de uma grande batalha é encontrada na Alemanha, no Vale de Tollens, próximo a Neubrandenburg, onde no leito desse rio foram achados os restos de 200 pessoas, todos apresentando lesões fatais, inclusive ossos contendo pontas de flecha cravada neles. Esse campo de batalha de 3.300 anos ainda está sendo estudado. A escala desse conflito surpreendeu historiadores e arqueólogos. Anteriormente, era amplamente aceito que a guerra, nesta época, no norte da Europa, se limitava a ataques em pequena escala, mas essa descoberta indica uma escala muito maior de organização. A escrita não chegou a esta parte da Europa por mais de 2.000 anos, então é um mistério sobre quem estava lutando contra quem. Uma análise completa de DNA ainda não foi concluída, mas evidências de dentes indicam que não se tratou de uma luta local. Em vez disso, a composição química dos dentes mostra que os homens vieram de muitas partes diferentes da Europa, alguns de centenas de quilômetros de distância. Como podemos definir então o conceito de guerra? De acordo com alguns dicionários, a guerra é um estado de conflito armado e hostil, geralmente aberto e declarado entre estados e nações. E essa definição é útil para determinar quando que esse estado violento da nossa espécie começou a ser sistematizado, e se estamos falando de estados ou nações, devemos nos concentrar nas primeiras civilizações que deixaram algum registro. Só depois de desenvolvermos a agricultura e termos uma forma de existência sedentária, formando as primeiras cidades, é que podemos construir os recursos necessários para a guerra. Isso não quer dizer que não houvesse conflitos entre os humanos antes do que convencionamos chamar de civilização, e é altamente provável que vários grupos lutassem entre si, ou até internamente, como vimos sobre o sítio de Jebel Saaba. Mas embora essas lutas possam ter sido violentas por natureza, elas não atendem à definição de guerra. O sedentarismo e o desenvolvimento de técnicas de caça com armas inventadas primariamente para essa finalidade, como arco e flecha, lanças e bastões, muitas vezes com lascas de osso e posteriormente de metais, favoreceu que grupos que detinham esses recursos e técnicas também sobrepujassem outros menos desenvolvidos. Isso significava que as pessoas estavam produzindo recursos que outras pessoas poderiam querer ou precisar.
As primeiras civilizações tiveram que lutar contra grupos invasores para proteger suas terras, e à medida que essas comunidades se aperfeiçoaram em repelir invasores, elas começaram a desenvolver as ferramentas e técnicas que mais tarde seriam a base para a guerra. De acordo com a famosa lista de reis sumérios, um dos artefatos mais antigos que contém registros seculares, por volta de 2700 AEC, na região onde hoje ficam o Iraque e o Irã, as primeiras provas concretas de um conflito militar são visíveis numa inscrição onde nomeia o rei sumeriano da cidade-estado de Kis, M-Baragese, como tendo dominado de forma militar a região de Elão. Mas segundo o historiador John Baines, da Universidade de Oxford, as mais antigas batalhas sobre as quais temos evidências claras são relacionadas ao estado de Lagash, uma cidade-estado também localizada na Suméria, e que teria travado uma guerra de fronteira contra Uma, outra cidade-estado da região, por volta do ano 2525 a.C. Comum. Já o primeiro tratado de paz, já assinado encerrando as hostilidades entre duas nações, foi entre Ramsés II, o Grande, do Império do Egito, e Atuzile III do Império Hitita, em 1259, no famoso Tratado de Kadesh. Podemos afirmar que os primeiros conflitos armados foram de uma certa forma catalisadores do surgimento de estados, nações e impérios. E apesar da notável tragédia associada, é inegável que várias tecnologias, filosofias e até religiões foram formadas a partir desse comportamento bélico humano. E veremos agora como que isso se deu, de forma resumida, e como que afetou toda a humanidade até hoje. Por volta dos anos 476 a 221 a.C., ocorreu um período de conflitos no território da atual China, oriundos de um forte sentimento de pertencimento de grupo ou tribo, resultando na chamada Período dos Estados Combatentes, onde 7 estados independentes lutaram pelo controle supremo do território da China. A dinastia Zhou, que havia servido como sede da autoridade política na China, embora não de uma China unificada, estava em declínio, e cada um dos estados independentes reconheceu a oportunidade de ganhar supremacia. Como todos esses estados usavam as mesmas políticas de guerra e as mesmas táticas, os conflitos eram sempre inconclusivos, sendo que todos sabiam como o oponente agiria. Esta situação foi resolvida pelo soberano de Qin, Yingzheng, que implementou o conceito de guerra total em suas campanhas, e a eficácia foi tanta, quebrando a tradicional forma que lutavam, que entre 230 e 221 AEC, ele havia conquistado os outros estados completamente e finalizado esse conflito prolongado, passando a ser conhecido como Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China unificada. Percebe-se aí que essa unificação de tribos moldou a forma como esses povos se encaravam, e passaram a se olhar como parte de uma grande tribo, sob o comando de um grande líder, bem como uma mudança drástica na forma que pensavam na guerra, moldando a identidade nacional dessa civilização vista até hoje. O paradigma da identidade nacional é usado também em várias culturas, como o famoso nós contra eles, e é uma da forma de pensar que estimula ação violenta contra grupos diferentes, muitas vezes perpetradas por líderes políticos e religiosos, com o intuito de eliminar uma ameaça em potencial ou para impor a soberania a fim de tomar os recursos alheios. Note-se também que as técnicas de efetuar a guerra e os combates também sofreram alterações ao longo dos séculos, impactando não só a identidade nacional, mas o surgimento de tecnologias que seriam usadas. Com o passar do tempo, novas tecnologias nasceram e foram aperfeiçoadas e aplicadas nos campos de batalha. As estratégias e os métodos de guerra diferiam por país, por governantes e pela época. Por exemplo, no Antigo Egito, desde o Reino Antigo, as forças de combate egípcias estavam equipadas com simples lanças e com escudos leves de couro e madeira. Mas por volta de 1570 EC, quando os egípcios derrotaram os Ixos, que haviam tomado o Baixo Egito, eles empregaram habilmente o cavalo e a carruagem, a armadura corporal e o arco composto, bem como a famosa espada de bronze, a Khopesh. Ironicamente, foram os próprios Ixos que ensinaram os egípcios essas tecnologias.
Os avanços no armamento adquiridos com os Ixos e depois com os Hititas levaram ao desenvolvimento da força de combate profissional no Novo Reino, onde surgiu de fato o famoso Império Egípcio. Também, no Império Persa Aquemênida, houve um uso extensivo da cavalaria blindada e da infantaria pesada, onde as unidades de elite eram conhecidas como imortais, e o uso de seus arqueiros que lançavam flechas com o intuito de espantar os inimigos antes do avanço da infantaria, uma tática inovadora na época. Os gregos antigos contavam com a infantaria blindada, conhecida como hoplitas, e com a formação de falanges, que era um denso agrupamento de soldados com lanças longas e escudos interligados. Filipe II da Macedônia introduziu a sarissa, uma espécie de lança longa na falange, o que aumentou muito a eficácia da formação no campo, e o seu filho, Alexandre o Grande, fez uso da sarissa em suas falanges, em suas próprias campanhas, bem como a cavalaria leve e pesada. Os exércitos que travavam as batalhas na antiguidade foram inicialmente compostos por unidades de infantaria que enfrentavam forças inimigas como lanças, escudos e alguma forma de armadura e capacete. Os romanos, com sua famosa legião de 3 linhas, era equipada com armadura corporal, lança, escudo e espada curta, que substituiu a formação da falange e, apoiada pela cavalaria, provou ser a maior força de combate na antiguidade depois de Alexandre o Grande. Com a introdução do cavalo em combate, surgiram unidades de cavalaria e a carruagem de guerra foi frequentemente empregada em batalha. À medida que os exércitos cresciam em tamanho e à medida que os impérios nasciam, mais e mais recursos eram trazidos para a batalha, incluindo o uso de animais como camelos, que Ciro o Grande empregou brilhantemente na Batalha de Timbra, em 546 a.C., ou elefantes, como os usados pelo general Aníbal na Segunda Guerra Púnica, ou até mesmo gatos, como os que foram usados por Cambises II da Pérsia para derrotar o Egito na Batalha de Pelúsio, em 525 a.C. Vemos também o nascimento das tecnologias navais aplicadas para a guerra, com a primeira batalha naval da história registrada que foi travada entre os navios do rei hitita Suppiluliuma II e uma frota invasora da ilha de Chipre em cerca de 1210 a.C. Navios foram sem dúvida usados em batalhas antes desta data, e alguns registros indicam que Sargão da Cádia, o primeiro imperador da história, também fez uso de barcos de guerra que poderiam ser desmantelados e transportados por terra. Só não é mencionado alguma batalha específica nos registros. É interessante notar que em todos esses registros fica evidenciada uma vanguarda tecnológica aplicada a batalhas, para a eliminação do oponente. Muitas delas foram adaptações de ferramentas cotidianas, como a roda, animais de tração e de minérios empregados na agricultura e engenharia, como bronze, ferro e cobre. Como vimos, a origem histórica das guerras é um tema complexo e controverso, e não há uma resposta definitiva ou consensual sobre quando e por que os seres humanos começaram a travar conflitos armados uns contra os outros. No entanto, alguns estudiosos tentam traçar um panorama geral das principais causas e consequências das guerras ao longo da história. Na antiguidade, as guerras se tornaram mais frequentes e organizadas, envolvendo o surgimento dos primeiros exércitos, das táticas e das estratégias de combate, do desenvolvimento dos armamentos e dos instrumentos de guerra. E até os séculos XVIII e XIX, as guerras continuaram a ser influenciadas por questões políticas e religiosas, e também por fatores econômicos e comerciais. As guerras nesse período envolveram o surgimento de cavaleiros, dos castelos e das fortificações, das armas de fogo e da pólvora. Foram marcadas pelo surgimento do nacionalismo, do imperialismo e do colonialismo, que levaram à formação de Estados-nações, a expansão dos impérios europeus e a dominação de povos não europeus. As guerras nesse período envolveram o desenvolvimento da artilharia, da marinha, da infantaria, das revoluções políticas e sociais. E no século XX, as guerras atingiram um nível sem precedentes de violência, destruição e mortalidade, envolvendo o uso de armas químicas, biológicas e nucleares, e o uso de civis como alvos ou combatentes, a formação de alianças globais e a divisão ideológica do mundo.
As guerras no século XX foram influenciadas por questões econômicas, sociais, políticas e culturais, que geraram conflitos entre nações, classes, etnias e regimes. Algumas das guerras mais devastadoras desse período foram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e os seus desdobramentos que apareceram durante a chamada Guerra Fria. Os efeitos positivos da área tecnológica nunca devem eclipsar os efeitos nefastos nas economias e nas populações, que não perdem apenas seus lares, mas suas vidas. E em todos esses períodos, quando há guerra, a população comum é acometida por males irreversíveis, retrocedendo a sociedade em todos os níveis possíveis, mesmo no pós-guerra. No século XXI, as guerras continuam a ser uma realidade presente em diversas partes do mundo, envolvendo questões como terrorismo, fundamentalismo religioso, direitos humanos, recursos naturais e mudanças climáticas. As guerras nesse século envolvem o uso de tecnologias avançadas como drones, cyberataques e armas inteligentes, e a participação de organizações não governamentais, como a ONU, a OTAN, entre outras. Conforme o levantamento do Programa de Dados de Conflitos da Universidade de Uppsala, na Suécia, e em parceria com a ONU, vivemos o período mais bélico no planeta desde o desfecho da Guerra Fria. A lista inclui tanto guerras entre estados como conflitos não estatais, que seria entre grupos armados e terroristas. Em 2022, o mundo somava 55 conflitos em 38 países. 8 desses conflitos tiveram mais de 1.000 mortes por ano, e por isso podem ser considerados guerras. Como vimos na história, há várias teorias e modos de se ver a guerra, quanto à sua origem e motivos. E do mesmo jeito que surgiu sendo uma incógnita, a sua extinção também é uma incógnita, sem podermos afirmar se algum dia esse drama humano irá acabar. Podemos afirmar que a tragédia da guerra é que ela usa o melhor do homem, todo o seu potencial, para usá-lo na pior das realizações humanas, a destruição. Pretendo fazer uma série contando sobre os conflitos e guerras que afetaram a história geral. E se gostaram desse tema, deixem nos comentários abaixo se apoiam essa intenção de playlist, sendo que trago esses temas para o agrado de vocês. Espero também que tenham gostado dessas análises desse tema, e que é bem complexo, e é claro que há muitos detalhes pertinentes que não foram citados pelo tempo do vídeo, mas que nos próximos vídeos irei buscar me aprofundar mais. E se chegou até aqui, não esqueça de deixar um joinha no vídeo, de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Isso apoiará o canal a crescer e a levar para mais pessoas o nosso conteúdo. Deixe também um comentário sobre o que achou desse tema e se quiser sugerir outros temas, ficarei feliz em colocar na minha lista de assuntos para o canal. Na descrição tem links para livros e cursos que talvez lhe interesse, e se gosta de ler, há uma biblioteca com alguns dos clássicos da literatura a preços bem acessíveis. Nos cards finais deixei algumas sugestões de vídeos relacionados que talvez aprecie. Muito obrigado e até a próxima história.